Vamos abrir a palavra de Deus, então, para a reflexão dessa noite. Mateus, capítulo 6, apenas o versículo de número 11. Essa aqui é mais uma reflexão na oração do Pai Nosso, onde nós temos refletido petição por petição. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé para a leitura da palavra de Deus. Vamos estar refletindo nessa que é a quarta petição. Mateus, capítulo 6, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vamos todos juntos, irmãos, bem forte, animados e vigorosos com a palavra de Deus. 1, 2, 3. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mais uma vez, para ficar bem capturado aqui por nossa produção, nossa filmagem, vamos forte, tá, irmãos? Tem que sair aqui, os irmãos que vão nos ouvir depois a mensagem, tem que ouvir os irmãos. Nós já temos decorado a oração toda, e essa que é a quarta petição, nós precisamos estar enfatizando ela para a reflexão dessa noite. 1, 2, 3. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus amado, obrigado por sua palavra, obrigado pelos ensinos de Cristo, obrigado por nos dar a oportunidade de nos reunir em culto e poder desfrutar da sua palavra, Senhor. Deus amado, nós somos falhos, frágeis, pequenos, pecadores miseráveis e lamentamos a nossa miséria e pedimos ao Senhor perdão por nossos pecados, ó Deus, e clamamos ao Senhor graça, misericórdia, apelamos a Cristo Jesus, nosso Senhor, ó Deus. Pedimos ao Senhor que possa falar aos nossos corações. Eu bem sei que não tenho palavras de vida, mas sei, Senhor, que só Tu tens as palavras de vida eterna. Por isso eu lhe suplico, Senhor, fale aos nossos corações, porque a Tua palavra é suficiente. E eu estou dominado pela convicção disso, Deus, por essa convicção de que o Senhor é poderoso, o Senhor fala, e porque o Senhor fala, nós podemos dar ouvidos à Tua voz e confiar naquilo que o Senhor fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. A oração do Pai Nosso, conhecida como a oração da família, a oração dominical, ela é composta por 6 petições e essa é a quarta petição. Westminster deu o título a essa oração de a oração dominical. E nós podemos observar que na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 21, que fala do culto religioso, no ponto 3, fala a respeito de oração. E lá está registrado o seguinte: a oração com ação de graças, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio do Espírito, segundo a vontade, isso é, com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Ser vocal deve ser proferida com uma língua conhecida dos presentes e de forma clara. E o Senhor Jesus Cristo está nos ensinando exatamente isso no modelo da oração do Pai Nosso. Ele não nos ensina uma reza, mas Ele nos ensina um padrão que tem princípios, que contém petições e que vai nortear a nossa vida de oração e também a nossa oração pública. E nós vimos os teólogos de Westminster
sintetizar isso no ponto 3 do capítulo 21 da confissão de fé ali registrada. E nós precisamos, irmãos, ter em mente isso quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso. Por que por exemplo, o catolicismo talvez não exerça o ensino correto dessa oração? Porque eles aplicam essa oração como uma repetição cotidiana e não com ensinos diretos nos seus princípios. E nós já vimos aqui alguns desses princípios em outras petições. Essas petições são essas. Primeira, santificado seja o teu nome, quando nós referimos a pessoa de Deus como santa, e quando nós vamos trazer a nós a exigência da palavra de Deus sobre santidade e a obra de Cristo na cruz para nos santificar. Segundo, venha o teu reino, quando nós nos submetemos ao reino de Deus, ao seu poderio, ao seu senhorio, ao seu governo, à sua autoridade sobre tudo que Ele criou, sobre tudo que é obra de suas mãos, sobre todos os governos, povos, sobre todos os homens, sobre todas as ocorrências no universo, no cosmo. Deus, o Senhor do universo, venha o teu reino. Terceiro, faça-se a sua vontade assim na terra como no céu. Quando nós vamos a Ele para dizer, nós temos vontade, sobretudo nós nos prostramos ao Senhor e dizemos, a tua vontade é o que nós queremos, é o que nós precisamos. A quarta petição, que é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. E posteriormente vamos ver, perdoa-nos as nossas dívidas e depois não nos deixe cair em tentação. Quero focar com os irmãos nessa que é a quarta petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E quando nós olhamos para essa petição, nós precisamos entender que a estrutura desse versículo, ela já vem sendo desenvolvida desde quando Cristo está ensinando sobre Ele mesmo ser o pão mais necessário. E quando Cristo apresenta essa oração, nós precisamos olhar para 4 pontos, e eu quero refletir com os irmãos de forma objetiva nesses pontos, para que nós possamos tirar aqui os aprendizados, para que nós possamos então estar desenvolvendo a nossa reflexão. O primeiro ponto que nós podemos olhar aqui e refletir, irmãos, primeiro aprendizado, primeiro princípio nessa quarta petição, nessa parte da oração, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é que nós aprendemos na oração a pedir pelo pão. Pedir pelo pão. Isso é reconhecer a provisão de Deus sobre nossas vidas. Deixa eu te perguntar nessa noite aqui, quem hoje já se alimentou aqui? Quem se alimentou aqui hoje? Já, levanta uma das mãos, já. Isso, já se alimentou bem, graças a Deus, né? Se alimentou mais de uma vez, 2, talvez 3. Aqueles, né, com bastante substância, que trabalharam bastante, 5 ou 6 vezes, já se alimentaram hoje. Agora, todas as vezes que você parou para comer hoje, você orou e agradeceu pelo pão? Sim. Quantos aqui oraram agradecendo pelo pão hoje? Positivo. Joia. Pelo menos em uma vez, ou 2, no café da manhã, na hora do almoço, essas que são as principais refeições até aqui, já orou, né? Isso te remete a um reconhecimento da provisão de Deus.
Isso não é feito involuntariamente. Não é uma atitude de um mero religioso. Orar e agradecer pelo pão. É a atitude de alguém que reconhece a provisão de Deus. Mas, antes de reconhecer a provisão, nós reconhecemos o provedor. Por isso que a oração não começa aqui. A oração começa antes. No versículo de número 9, que diz: Pai nosso. Porque quando você ora, agradecendo ou pedindo pela provisão, sem agradecer pela paternidade de Deus sobre a sua vida, e agradecer e reconhecer a paternidade de Deus sobre a sua vida, você é alguém que está correndo atrás da provisão, e não quebrantado e submisso ao provedor. E nós temos muitos crentes assim hoje. E muitas orações assim hoje, irmãos. Orações que são vazias do reconhecimento de um provedor e estão cheias de uma ambição pela provisão. E não é qualquer provisão, não, irmãos. Pessoas que, dominadas pela ganância, ou então impelidas pela necessidade, elas vão a Deus em oração, mas elas vão a Deus em oração sem reconhecer Deus, o Pai, o provedor, e querem de qualquer forma a provisão, e até sinceramente fazem isso, mas pautados ou pautadas num ensino falso de uma falsa teologia da prosperidade, que ensina a pedir pelo pão, sem antes ensinar a reconhecer o Pai, que ensina a pedir a provisão, sem antes ensinar a se submeter ao provedor. Esse é o primeiro princípio na quarta petição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe que nos versículos 9 e 10, a oração está dirigida ao Pai e pedindo por mais dele. Os versículos 9 e 10, nós temos aqui uma oração dirigida ao Pai, que está pedindo por mais dele. Santificado seja o vosso nome. É dirigido ao Pai e é clamando pela santidade de Deus sobre nós. Venha o teu reino, dirigida ao Pai, ao provedor, dizendo: venha sobre nós, domine sobre nós, nós te reconhecemos como Rei, como provedor. Mais ainda, a tua vontade, dirigida ao Pai, que cuida dos seus filhos e sabe o que é melhor para eles, e por isso, em submissão, em sujeição, os filhos vão a ele e dizem: Pai, qual é a sua vontade? E depois disso, então, os filhos que têm necessidades, e que não há nada de errado em ter necessidades e apresentá-las diante de Deus, e uma das necessidades mais básicas do ser humano é o alimento. Isso nos nivela, essa necessidade nos nivela, irmãos. Essa necessidade faz todos serem iguais. Ninguém sobrevive sem comida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa petição faz com que todos os filhos se apresentem igualmente ao Pai. Um pode usar roupa mais cara do que o outro. Um pode morar numa casa melhor do que o outro. Um pode ter um carro melhor do que o outro. Trabalhou? Tem. Quer? Pode? Tem, não tem nada de errado nisso. Agora, o que é que nos iguala? O rei do palácio com o plebeu que vive nas vielas. O governador do estado, o presidente da república, com o simples morador de uma favela, de uma comunidade. O que é que nos vela?
nessa petição. Todos têm que comer e precisam do pão para se alimentar. Iguala. Ainda que uns possam comer, talvez, caviar. E aí eu estou igual a música, eu nunca vi, nem comi, eu só escuto falar. Eu acho que, e alguns falam que é até cérebro de peixe. Não sei. A gente passeia e quando a gente senta nos lugares, a gente vai comer um negócio, a primeira coisa que a gente fala, esse dinheiro eu faria um churrasco. Uns comem pagando pelo ambiente que estão sentados e gostam disso e expõem isso. Outros preferem comer melhor, mas no aconchego da sua casa. Não tinha um lanche no meu passeio, um momento e aquele pastel da praia. Então, Alcimara, toda vez que vai comer pastel, agora ela vai falar. Brincadeira, o pastel que eu estou comendo, o pastel que eu paguei na beirada da praia. Porque uns pagam pelo lugar, porque onde estão exige-se, então, pagar mais. Mas todos têm que comer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O outro faz no seu trabalho, no suor do seu rosto, para a família comer. No básico, na cesta básica. Na carne que der para comprar. Mas todos precisam de se alimentar para sobreviver. Esse princípio nos mostra essa igualdade. Nos mostra que a provisão de Deus é necessária sobre todos. E essa provisão que Ele nos ensina mais à frente, no versículo 33 desse mesmo capítulo. Essa provisão do que comer, do que vestir, onde morar. Essa provisão necessária, não as provisões luxuosas, feitas através de barganhas. Não, não é isso. Esse é o primeiro princípio, então, que nós pedimos pelo pão, pela provisão, mas antes nós pedimos pelo Pai, o provedor. E a provisão, a necessidade de alimento nos iguala. Segundo, pedimos pelo pão porque entendemos que Ele é o nosso provedor. Essa oração ela vem com o princípio de um reconhecimento de quem é o seu provedor, porque se você, quando ora, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você está reconhecendo quem é o seu provedor, e que se Ele tirar a mão sobre sua cabeça, se Ele fechar os olhos, tampar os ouvidos, e não estender as mãos sobre você, te dando saúde para trabalhar, te dando emprego, te dando oportunidade, você está lascado. Marcos, capítulo 6, versículo 30. Provedor. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado, e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão os viu partir, e muitos reconheceram e correram para lá de pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Jesus, descendo do barco, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas.
Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram e disseram: o lugar é deserto, o dia está muito adiantado, despede-os para que vão aos campos, aldeias circunvizinhas e comprem para si o que comer. Ele, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: iremos nós, compraremos 200 denários para dar-lhes de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se, repartidos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos aos céus e os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos para que os distribuísse. Ele também repartiu 2 peixes por todos, e comeram e fartaram-se. Os discípulos levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. O provedor provendo alimento. O provedor trazendo alimento aos necessitados, aqueles que precisavam. Filipenses capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus provedor, e quando nós nos dirigimos a Ele dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é trazido junto a essa oração uma reflexão e um princípio, que nós entendemos que Ele é o nosso provedor. Terceiro. Primeiro, nós pedimos pelo pão, pela provisão, porque sabemos que temos um provedor e já nos dirigimos a Ele sabendo que Ele é o nosso provedor. Segundo, pedimos o pão porque entendemos que Ele é o nosso provedor. Terceiro, o pão é nosso. Esse é o terceiro princípio aqui na quarta petição. O pão nosso. Observe que as repetições, elas vêm desde quando começa a oração. Pai nosso. E aí essa repetição ela continua durante toda a oração. Você pode observar que está sendo repetida: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E agora, quando vamos pedir pelo pão, também não pedimos pelo pão meu. Por que Ele não nos ensina a orar dizendo: quando vocês orem, orem assim: o pão meu de cada dia nos dá hoje? Essa oração e essa petição, feita na primeira pessoa do plural, está nos ensinando que ao mesmo tempo que nós oramos pedindo, olhamos para o alto e pedimos, nós devemos olhar para o lado e enxergar a necessidade do nosso semelhante. Esse princípio de compartilhar está aqui nessa oração. Nós não oramos para pedir para nós, oramos para pedir para mim, não oramos para pedir para si. Você não ora para pedir para si, oramos para pedir para nós, o pão nosso de cada dia. Essa oração, ela nos ensina a compartilhar o pão, o perdão. Assim, irmãos, nós aprendemos a orar agradecendo e pedindo pelo pão nosso, a não reter aquilo que é de Deus, que estamos pedindo a Ele,
e Ele nos concede. Ao dizer o pão nosso, você já está reconhecendo que o que você tem deve ser repartido. Quando você ora e diz o pão nosso de cada dia, você já está assumindo com Deus em meio à sua oração que aquilo que Ele te dá, você vai repartir. Você não está dizendo, pão, Senhor, obrigado pelo meu pão, o pão nosso. Você já está reconhecendo que Ele está te dando algo e o que Ele te dá é suficiente para você repartir. Você está assumindo um compromisso cristão. O Hernando Dias Lopes, comentando sobre esse versículo, ele vai dizer: o ladrão diz, o que é seu é meu. O egoísta diz, o que é meu é só meu. E o cristão diz, o pão que é meu, o pão que é de Deus é nosso. Nós precisamos ser dominados por essa convicção, por esse princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando através da oração. E entender, irmãos, que nós não podemos pedir o pão sem reconhecer o provedor, pedir a provisão sem reconhecer o provedor. Segundo, nós não podemos orar sem entender que Ele é o provedor de fato. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele faz crescer o capim. A música da turma do Cristãozinho. Ele faz a vaca dar leite, para que do leite se tenha tanto o leite para beber, como o queijo e os mais variados laticínios feitos do leite que Deus faz a vaca dar. Você pode até aumentar, né, Claudinha? Antes eu plantava milho para botar no paiol. Agora eu planto milho para botar no saco, picar, botar no saco para a vaca comer. Você pode multiplicar. Mas de qualquer forma, você não faz o leite, né? Você aumenta o leite. E esse reconhecimento nós temos aqui, de um Deus provedor. Você planta a bananeira, chega esterco no pé da bananeira, não deixa dar muitos pés, 3 no máximo, para que a banana venha e seja uma banana sustância, bonita. Mas você não tem mágica que faça brotar uma bananeira, crescer e dar banana. Deus faz isso. E da banana se faz o doce, da banana é a fruta mais comprada, mais consumida pelo brasileiro. Nós precisamos reconhecer, entender que Ele é o nosso provedor, provedor da vida e o provedor do sustento para a vida. Nós precisamos entender que esse que nos dá o sustento, e pare para observar isso, irmãos. Deus sempre nos dá, por mínimo que seja, o suficiente para que nós possamos dividir com alguém. Olhe para a sua despensa e veja se você tirar um pacote de macarrão da sua despensa, vai fazer falta para você no final do mês. Seja sincero, irmão. Veja se você tirar R$20 do seu salário, comprar um mantimento, trazer para a igreja e colocar na nossa caixa da cesta básica, veja se isso vai fazer falta para você. Essa oração arranca de nós todo o egoísmo. Essa oração arranca de nós, essa petição arranca de nós qualquer
vestígio de um homem antropocêntrico que só olha para ele, para o seu umbigo. Nós precisamos entender e confiar nesse provedor. Assim como esse homem aqui, irmãos. Deixa eu ler rapidamente para concluir sobre ele. George Miller confiava no Deus provedor e tinha plena certeza da provisão de Deus para o seu dia de amanhã. Largou os seus investimentos nos bancos, o seu serviço bancário e começou a se dedicar à obra missionária. George Miller confiava no Deus provedor e na provisão de Deus para o seu dia. Ele construiu 5 grandes orfanatos, cuidou de 10.024 órfãos durante a sua vida, maioria período pós-guerra. Durante e pós-guerra. Quando ele começou, em 1834, os seus orfanatos só tinham acomodações para 3.600 órfãos. E isso em toda a Inglaterra. E o dobro de crianças com menos de 8 anos estavam nas prisões ou na prisão. Um dos grandes feitos do ministério de Miller foi inspirar outros para que, de acordo com o biógrafo Pierson, 50 anos depois de seu trabalho, pelo menos 100.000 órfãos eram atendidos somente na Inglaterra. Onde que eu quero chegar? Esses órfãos, eles foram atendidos com um homem confiando completamente na provisão de Deus e orando: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Esse biógrafo, ele relata que Miller ia dormir no seu orfanato sem ter nenhum mantimento na sua despensa para tratar dos seus 10.000 órfãos no dia seguinte. E ele orava, pão nosso de cada dia nos dá hoje. E sabe o que acontecia no dia seguinte? Alguém batia na porta do seu orfanato e dizia: Senhor George Miller, dirige-se à estação de trem, pois tem um vagão de trem de alimento para o seu orfanato. Quando ele acordava no dia seguinte, tinha amontoado na frente do seu orfanato provimento para tratar de todos os seus órfãos e suficiente para dias seguintes. Isso é confiar no provedor e na provisão. Talvez você faça essa oração de forma mecânica e não quebrantado e contrito, sabendo que você tem um Deus que é provedor e sabendo que a provisão não irá faltar, porque Ele é o seu Deus que cuida de você. Ele fez isso enquanto viveu e manteve a sua rotina firme de oração antes de dormir. De 1830 a 1898, ele pregou pelo menos 3 vezes por semana e cuidou de mais de 10.000 órfãos. Durante os seus últimos 17 anos, ele viajou por 42 países e pregou pelo menos uma vez por dia em cada lugar que ele chegou. Aos 87 anos, ele pregou o seu último sermão, dia 8 de março de 1898, pregou o seu último sermão.
dirigiu uma reunião de oração, ensinou sobre confiar em Deus e na provisão de Deus. E na manhã seguinte, dia 9 de março de 1898, ao ser preparado uma xícara de café e batido então na sua porta, não houve mais resposta. Ele estava deitado, morto, recolhido às mansões celestiais. Precisamos orar de forma contundente, orar confiante que temos um provedor e que das suas mãos vem a provisão. Concluindo, irmãos, aquele que nos ensina a clamar pela provisão, Ele é o provedor, Ele nos ensina sobre a provisão e Ele é a maior provisão, Ele é o pão da vida. João capítulo 6, versículo 48, o último versículo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. A maior necessidade do homem nunca foi um alimento perecível, embora seja uma das necessidades mais básicas. A maior necessidade do homem é reconhecer o provedor, Deus, reconhecer a sua maior provisão, Cristo, se sujeitar ao provedor e saber que o provedor, riquíssimo em misericórdia, não nos dará certamente, junto com Cristo, todas essas bênçãos. Foi o que o apóstolo Paulo disse: não nos dará Deus, que é riquíssimo em misericórdia, junto com Cristo, todas essas bênçãos. Irmãos, que nós possamos ser dedicados em oração, e quando você orar, pão nosso de cada dia nos dá hoje, você possa orar certo, convicto de que Deus é o nosso provedor, Ele cuida dos seus, na sua infinita graça e misericórdia, Ele nos provê o nosso necessário, o que nós precisamos, Ele nos sustenta, porque Ele é a maior provisão que sacia a alma. Nunca peça achando que é só para você, porque o pão é nosso, assim como o Pai também é nosso. Senhor Deus, nos ensine a orar e nos ensine com essa oração a orar confiando no provedor, certos da provisão e dominados pelo princípio de repartir, porque aquilo que pedimos sabendo que não é para nós, pessoal, não é meu, é nosso, é de todos. Ó Deus, nos ensine a suprir as necessidades, ó Deus, dos mais necessitados, a repartir o que temos, a dividir com quem precisa e de bom grado fazer isso, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ensine com a sua palavra, despede-nos em paz, com a sua graça, com o seu amor, com a consolação do Espírito e com a sua palavra habitando ricamente em nossos corações. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém.